vocês? Eu espero que vocês estejam bem, se cuidando, para que logo nós possamos estar juntos novamente, tá certo? Hoje nós vamos ler um texto que tem lá no livro de português de vocês. Então já pausa o vídeo, já vai buscar o seu livro e vem comigo acompanhar a leitura. Nós vamos estudar sobre um autor chamado Monteiro Lobato. Lá no Google Sala de Aula, a última atividade que eu passei para vocês foi exatamente sobre esse texto. Hoje nós vamos ler, discutir um pouco sobre quem foi Monteiro Lobato e fazer uma atividade bem rapidinho, tá certo? Vamos lá, abrir o livro na página 58. Acompanhe a leitura do texto comigo, tá certo? Monteiro Lobato, 1882 a 1942. José Bento Monteiro Lobato nasceu em Taubaté no dia 18 de abril de 1882. Na infância, Juca, como era chamado, adorava a vida ao ar livre. Costumava caçar, pescar, subir em árvores, gostava muito de ler e vivia na biblioteca do avô, o Visconde de Tremembé. Ele lia história para suas duas irmãs menores, Esté e Judite. Sua mãe lhe ensinou as primeiras letras. Depois teve um professor particular e aos 7 anos entrou num colégio. Logo começou a escrever poemas, contos, crônicas e fazia desenhos para o jornalzinho da escola. Ele desejava cursar a Escola de Belas Artes, mas por insistência do avô, aos 18 anos, entrou para a Faculdade de Direito. Em 1908, ele casou-se com Maria Pureza da Natividade e teve 4 filhos. Em 1911, morreu seu avô e Lobato herdou a fazenda de Buquira. Resolveu então mudar-se para lá com a família. Na fazenda, escreveu muito e lançou o livro Urupês. Criou também o personagem Jeca Tatu, símbolo nacional. Em 1921, dedicou-se à literatura infantil. Publicou Narizinho Arrebitado, lançou O Sítio do Pica-Pau Amarelo e suas divertidas personagens. Emília, a boneca de pano, Visconde de Sabugósia, o Sábio de Espiga de Milho, Pedrinho e Narizinho sempre crianças, Dona Benta, a avó contadora de histórias, Nastácia, a empregada com seus quitutes e crendices. Nesse mundo, um pozinho mágico, Pirim Pim Pim, levava seus personagens a viverem as maiores e incríveis façanhas. Em julho de 1948, Monteiro Lobato morreu em São Paulo. Suas histórias têm encantado gerações e gerações de crianças brasileiras. Então, qual é a principal informação que eu quero trazer sobre esse autor? É que desde criança ele gostava de escrever contos, histórias, fazia desenhos para o jornal da sua escola, mas em uma certa época da sua vida ele resolveu criar livros infantis. Ele resolveu se dedicar à literatura infantil, até porque na época que ele era criança ainda não existia literatura infantil. Então ele resolveu criar vários livros, várias histórias para esse mundo infantil. Vocês conhecem algum livro de Monteiro Lobato? Alguma obra de Monteiro Lobato? A mais famosa de todas é O Sítio do Pica-Pau Amarelo, como eu já li aqui no texto. Nessas histórias do Sítio do Pica-Pau Amarelo, ele criou vários personagens. Criou a Emília, a boneca de pano, como vocês podem ver aqui. Criou o Pedrinho, a Narizinho, que eram primos. Criou a Dona Benta, que era a dona do sítio e contadora de histórias. Ela amava contar história para os seus netos. Tinha o Saci Pererê, que é do nosso folclore. Tinha a Cuca, a Yara. Então, Monteiro Lobato ele reuniu vários personagens interessantes na sua obra. Alguns ele criou e alguns do nosso folclore brasileiro. Nessa revistinha aqui tem algumas imagens para vocês verem. A Emília, a Dona Benta, Pedrinho, o Visconde, a tia Nastácia. Quem nunca assistiu o Sítio do Pica-Pau Amarelo, não é mesmo? Mesmo quem nunca assistiu, mas já ouviu falar. Então, Monteiro Lobato foi um grande nome da literatura infantil. Aí lá no Google Sala de Aula, eu vou disponibilizar a correção das atividades, tá certo? Por alguns motivos,
eu não tô aqui na escola, não tenho um quadro pra gente fazer a correção juntos. Então eu vou disponibilizar essa primeira correção lá no Google Sala de Aula. E agora vocês vão pegar o caderno de vocês, o lápis, a borracha, pra gente fazer um ditado, tá certo? Eu vou falar as palavras pra vocês e vocês vão copiar aí no caderno de vocês. No final do vídeo, eu vou passar a correção do ditado. Mas só é interessante você fazer a correção do ditado quando você escrever todas as palavras, tá certo? Vai pausando o vídeo, vai escrevendo. Se não entendeu, volta o vídeo, pausa e escreve, pra gente treinar a escrita de vocês, tá certo? Então vamos pegar o caderno de vocês e vamos fazer o ditado. Vamos lá, você vai numerar o ditado, vai escrever em cima o ditado e vai numerar de 1 até 10, tá certo? As palavras que eu vou ditar para vocês são palavras ou que tem acento, algum tipo de acento, né, que a gente estudou, acento circunflexo, agudo, para vocês treinarem o acento. E vão ter também palavras com GU ou QU, que a gente também estudou, tá certo? Vamos lá, nossa primeira palavra. A primeira palavra é bambolê. Bambolê, tá certo? A segunda palavra do nosso ditado é guitarra. Primeira bambolê, segunda guitarra. Terceira palavra, querido. Querido. Quarta palavra do nosso ditado, fogueira. Se tiver muito rápido, volta um pouquinho o vídeo, tá certo? Quinta palavra, relâmpago. Quinta palavra, relâmpago. Sexta palavra, estátua. Estátua, depois de estátua, quilômetro. Quilômetro é a nossa sétima palavra. Oitava palavra, guerra. Nona palavra, coleguinhas. E a 10ª palavra, enquanto. 10ª palavra, enquanto. Agora eu vou mostrar as palavras corrigidas para vocês fazerem a correção aí no caderno de vocês. Se vocês ainda não tiverem terminado de copiar as 10 palavras, vocês vão voltar ao vídeo, ver a palavra que está faltando, copiar e só depois você vai avançar esse vídeo para você ver as palavras que você acertou, as que você errou, as que você tiver errado, você corrige do lado, tá certo? Vamos lá. A primeira palavra, vou tentar me aproximar da câmera para vocês verem bem. Bambolê. Bambolê. Escreveram assim? Segunda palavra, guitarra. Terceira, querido. Quarta palavra, fogueira. Fogueira. Vão corrigindo, tá certo? Relâmpago é a quinta palavra do ditado. Sexta, estátua. Sétima palavra, quilômetro. Oitava, guerra. Nona palavra, coleguinhas. E 10ª palavra, enquanto. Se perdeu aí no meio das palavras, volta que dá certo, tá bom? Espero que vocês tenham ido muito bem no ditado. Se errou alguma palavra, corrige, não tem problema. O importante é corrigir e aprender, tá certo? Essa foi a nossa aula de hoje. Até a próxima aula.